o amor, você acha que a gente tem compreendido a profundidade do amor? Porque geralmente a gente relaciona só a um casal apaixonado, né? O amor assim, nesse sentido, né? Na realidade, a paixão é um desequilíbrio, né? Porque uma pessoa apaixonada, ela comete até crime. O crime passional, né? A paixão é o amor desequilibrado. O amor verdadeiro é aquele amor que a gente oferece sem querer nada em troca. Esse é o amor verdadeiro, para mim, né? A gente dá e nem pensa em quem deu, quem ofereceu, se a pessoa gostou ou não. Então, esse é o amor verdadeiro. E, na realidade, é esse sentimento que nós deveríamos ter, né? Para conviver com os nossos irmãos do caminho, para que possa ser um convívio mais relacionado assim com paz, né? Com harmonia. A gente precisa disso. O amor é fundamental para tudo, né? Estudando ali o Evangelho, lendo, né, os capítulos, não tá nesse que a gente pegou para estudar, né? Mas eu achei interessante que o Allan Kardec tem um subtítulo ali, né? Lei de amor. Então a gente poderia dizer que o amor é uma lei divina? Acredito que sim. Não acredito que sim, eu tenho certeza absoluta que é. Porque a divindade, Deus, Ele nos oferece esta centelha para que nós possamos desenvolver, né, a sensibilidade, nós possamos desenvolver tudo aquilo que se faz necessário para que a nossa vida seja uma vida normal, equilibrada. E principalmente na doação desse sentimento, né, Ele espera de nós tudo isso, para que a gente possa, sem dúvida alguma, ajudar, por intermédio até de um olhar, num aperto de mão, aquela pessoa que está precisando. Quando eu entro no hospital, como eu já comentei aqui, a gente faz o Evangelho, né? E o Evangelho que nós fazemos todos os dias das nossas tarefas lá, né? Dos nossos plantões, é um puxão de orelha, sempre. Sempre. Como nós estávamos comentando, né? Porque até para quem não viu o outro episódio, né? Você desenvolve já há 30 anos, né? 22 anos. 22 anos para 23. Essa tarefa de voluntariado no hospital, né? Isso. Sim. Que foi uma aventura no início, né? Porque, como eu disse, os espíritos, na realidade, que não queriam-nos lá dentro, eles fizeram de tudo para nos tirar. Até teve um dia que eu contei na passagem que eu me senti tão mal no começo da minha atividade, né? Da atividade no início de quando eu comecei ao voluntariado. E no início da atividade do dia, eu estava num dos corredores, né? Fazendo encaminhando um paciente para um exame de imagem. E eu me senti tão mal, e eu estava bem, muito bem, passei o dia muito bem. E eu me senti tão mal porque eu não sabia nem aonde eu estava, me descontrolou totalmente. Parecia que eu ia desmaiar. Mas eu persisti na vibração, na oração, pedindo aos amigos que me auxiliassem para que eu pudesse deixar o paciente lá. E quando eu saí do hospital, naquele momento que eu deixei o paciente, eu saí. A primeira porta que eu encontrei de saída, eu saí. E fui para o carro fazer o Evangelho. Aí eu fiz novamente o Evangelho. E aí, quando eu estava fazendo o Evangelho, interessante que quando particularmente quando eu tenho alguma influenciação espiritual inferior, negativa, eu começo a bocejar e lacrimejar com excesso. E eu estava me sentindo mal, sentei no carro, não sei como nem eu saí, eu não me lembro de ter saído. Eu só me lembro quando eu sentei no carro, peguei o Evangelho e comecei a ler, né? E eu abri no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, né? E aí li um trecho, aí eu comecei a bocejar aí eu fui começando a descarregar com relação à leitura que eu estava vendo, a abertura do Evangelho, né? Aquela relação negativa que havia constatado em mim. Aí foi indo, passou. Mas eu persisti e voltei. Falei, não, eu vou continuar trabalhando, né? Ninguém vai me tirar daqui. Porque eu sabia que era uma força negativa que queria me expulsar. Como quem diz assim, ele vai se sentir mal, a gente vai fazer ele se sentir bem mal, que ele não vai nem querer mais voltar para cá. Mas aí eu voltei.
E mostrei a eles que o caminho que eu queria era aquele. O que motiva esses espíritos ali inferiores? Talvez é pelos próprios internos, aqueles que estão lá dentro, que eles desejam prejudicar, e talvez a luz do amor, É uma boa pergunta. Não, a luz que a gente emana, a minha é bem apagada, sim, particularmente, né? Mas a intenção nossa de deixar um tempo separado para essa atividade, vamos dizer assim, você se combina com as entidades espirituais de luz. Certo. Então, quando você entra no hospital, como eu entro todos os dias que eu vou trabalhar, eu tenho certeza absoluta que eu sou identificado pelos espíritos. Então, o que esses espíritos infelizes, vamos dizer, ignorantes da lei de Deus, querem? Que nós não entremos, porque eles sabem que eles visualizam, como nós visualizamos, só que eles diferentes. Eles veem as entidades, as equipes espirituais do bem lá. E nós, como vamos trabalhar para o bem, para o amor, essas equipes do bem se identificam conosco. Por quê? Porque nós vamos gerar energias. E esses espíritos que estão verificando, de repente você chega no leito, como já aconteceu várias vezes comigo, de eu me sentir mal perto do paciente. Por quê? Porque ele está impregnado pela própria vontade dele, pela própria sintonia mental que ele faz, de ódio, perseguição e de muitas outras coisas, ganância. As entidades espirituais sintonizam com aquilo. Então eles não querem a gente ali, porque eles querem derrubar o cara. E nós não, a gente chega lá, quando a gente chega, é como se fosse um choque. Porque a gente não somos nós que chegamos. Nós estamos na finalidade. Mas as entidades espirituais que se afinizam conosco lá dentro, eles também chegam. E aquela energia que eles têm, porque é só amor, eles já separam eles cortam aquele cordão do mal, e às vezes a criatura até dorme, sabe? Se sente bem. Eu estava passando no hospital, ou melhor, num dos corredores, né? E eu vi uma confusão muito grande num dos quartos do SUS, no segundo I. Antigamente o segundo I era totalmente SUS, né? E eu olhei assim para dentro do quarto, eu vi uma médica muito nervosa porque ela queria atender o paciente que estava em pé. Um cara devia ter quase 2 metros de altura, forte, com 2 celulares na mão, e ele não queria ser atendido, ele queria ir embora. Ele estava completamente obsediado, envolvido, né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. E tinha 2 seguranças já para pegar o cara, na porta lá, preparado já para pegar. Aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa. Aí os espíritos falaram assim, dá uma força aí, né, meu? Como quem diz, vai lá, dá uma ajudinha, né? Aí eu entrei no quarto do nada, e tinha uma senhorinha na porta. Uma senhorinha bem assim, tá bem vestida e tal. A médica toda apavorada lá, eu vou embora, porque não adianta que esse cara não quer ser atendido, vou embora e tal. Aí eu falei, calma, doutora, o que está acontecendo? Do nada, mas com calma. O que está acontecendo, doutora? Ela falou assim, eu quero fazer o exame de toque nesse rapaz, toque nos organismos, né, para ver o que ele tinha. A esposa e a filha do lado chorando. E o cara estava totalmente, provavelmente até mediunizado. Aí eu cheguei, o que a senhora quer que ele faça? Falando com calma. Eu queria só que ele deitasse na cama para mim examiná-lo, só isso. E esse homem não quer sair daqui. Aí eu cheguei no cara. Do nada eu fui no cara, aí comecei a conversar com ele com calma, mas sintonizado, porque não era eu naquele momento, eu tinha quase que certeza. Aí eu falei, poxa, a médica está com tanta boa vontade com você, por que você não deixa ela te examinar para tu ir embora? Tu não quer ir embora? Então deita na cama, com calma, ela não vai fazer mal para você. Aí o pessoal começou a olhar para o meu lado já, né? Como quem diz assim, quem é esse cara? Aí o cara baixou as mãos, com os 2 celulares na mão, falei, vem comigo, eu vou te ajudar, não precisa ficar com medo não, ninguém vai te fazer mal. Aí deitamos o cara na cama, sentei o cara estava, sentei, deitei, falei, doutora, a senhora quer olhar o quê? Eu quero que você abra a calça dele, levante a camisa para mim poder olhar o abdômen dele. Aí eu abri a calça, o cara com calma, sabe, deitou, falei, calma, mas eu estava
totalmente mentalizado com as entidades espirituais. Porque eu fui lá no segundo I do nada. Eu passei na porta e entrei, do nada. Aí acalmei o rapaz, a médica olhou, começou a palpar o abdômen nele e tal, aí deu o diagnóstico aparente. Ele falou, ele está assim, com o auxiliar que estava do lado, ele está assim, assado, você faz isso, assim, assado, que eu vou pedir exames, né? Aí o cara ficou deitadinho lá, tá tranquilo. O segurança, ele até já saiu, era um morenão também, tinha quase um guarda-roupa, né? Ia agarrar o cara mesmo, ia dar uma confusão danada dentro do hospital, né? Aí eu falei assim, aí eles olharam assim para mim como quem disse, o que esse cara tem, né? Aí já foram saindo. Aí essa senhora que estava na porta, eu saí, tá tudo certo, doutora, era isso que a senhora queria. Ah, muito obrigado mesmo, você auxiliou e tal, mas sei o quê. Aí eu saí, tá bom, eu posso ir embora? Pode ir embora e tal, ele vai ficar tranquilo. Aí eu parei, a senhora da porta me parou. Aí ela falou assim para mim, nossa, eu estava pedindo tanto a Deus para que me mandasse um anjo, e você chegou. Eu falei, que isso? Longe de mim ser anjo, né? Mas você sabe o que você fez? Eu estava com medo, sabe por quê? Porque eu sou mãe da médica. Olha. Ela estava com medo que o cara agredisse a médica. E ela estava na porta rezando. Eu vi quando eu entrei, assim, ela rápido, né? E ela estava rezando para que nada acontecesse com a filha dela, não com o doente, com a filha. E ela falou assim para mim, nunca esqueço isso. Ela falou, meu filho, eu estava rezando tanto para que aparecesse um anjo para acalmar esse senhor. E você apareceu. Aí eu falei, não, anjo, eu estou muito longe de ser anjo, tá bom? Um dia eu estava indo no terceiro I, em cima do segundo I. Aí eu estava entrando e eu vi uma moça de uns 40 anos, mais ou menos, né? Muito nervosa. E tinha um paciente, só tinha uma cama, e tinha esse paciente na cama. E ele estava apavorado, né? Estava muito apavorado. Aí eu olhei assim, a porta estava aberta, olhei, aí fui fazer o que eu tinha que fazer lá. Aí na volta, os espíritos empurram a gente, né? Falou, vai lá, dá uma olhadinha lá, vai conversar com ele e tal. Aí eu não conheço ninguém, de repente os caras estão brigando lá, briga de casal, eu vou fazer o quê, né? Aí vai lá, entrei. Aí, é incrível. Aí entrei, falei, oi, que houve, rapaz? Você está tão nervoso, o que aconteceu? Ele eu passei por uma cirurgia, me colocaram esse negócio no nariz, eu não suporto isso, eu quero comer, eu quero ir embora. O cara estava apavorado, né? Eu falei, qual foi a cirurgia que você fez? A moça já percebeu e sentou no banco lá, no lugarzinho dela lá, né? Aí eu falei, qual foi a cirurgia que você fez? Ele falou, eu te fiz uma cirurgia de apendicite. Eu falei, puxa, que cirurgia foi? Mas estava muito inflamada, o seu intestino rompeu. O médico falou que não, mas que quase rompeu. Mas que eu tenho que ficar internado, porque isso e tal. Eu falei, puxa, você é um cara de sorte, hein? Ele olhou assim para mim e falou, esse cara é doido, né? Ele entrou aqui para falar essa coisa. Ele olhou assim com o olho bem arregalado. De sorte, falei, por quê? Ah, rapaz, eu fiz essa mesma cirurgia que você fez. Aí levantei a minha camisa e mostrei a minha cicatriz. A minha cicatriz tem mais de 30 centímetros no abdômen. Eu tive esse problema que você teve, só que meu intestino rompeu. E o médico deu 72 horas para me recuperar. E falou que se eu não passasse dessas 72 horas, da infecção, eu ia falecer, eu ia a óbito. E eu fiquei com esse negócio que você está reclamando no nariz quase 30 dias. E você fez a cirurgia quando? Ah, eu fiz a cirurgia ontem. Eu falei, mas rapaz... E nisso eu já coloquei o cara para cima. Eu falei, olha, amanhã eu vou vir te visitar de novo e você vai estar sem essa sonda nasogástrica. Você vai estar sem essa sonda. Ele falou, será? Ah, eu queria tanto. Eu falei, você vai, tenha fé. Mas fica tranquilo que a sua cirurgia foi bem, você está bem, você não está com a cor pálida, etc. Comecei a levantar o cara, você está com a cara boa, né? A sua esposa está muito nervosa. Cara, você está deixando ela, né? Amanhã eu volto aqui para a gente conversar de novo, tá bom? Tá bom. Aí foi embora.
Aí passou, né? Aí no dia seguinte voltei e tal. Aí lembrei do quarto do cara. Falei, vamos lá ver como é que tá o cara. Aí o pessoal, vamos lá. Aí eu fui lá no quarto. Aí passei, era um dos primeiros quartos, né? E tava a porta aberta, né? A moça tava na porta, sorrindo. Aí ela fez assim, olha. Aí eu olhei pro cara, o cara sem assombro. Eu falei, não falei pra você, rapaz. Logo, logo você vai ter alta. Tenha fé em Deus, rapaz. Tudo passa, aquela coisa, né? Aí o cara sorriu pra mim. Obrigado, obrigado e tal. Aí fui embora. Tá vendo? E a gente não consegue imaginar que caminho ia tomar um momento de ira, de raiva, né? Ah, sim. Às vezes poderia desenvolver uma briga, às vezes ele próprio com essa raiva se prejudicar na sua própria recuperação, né? Exatamente. Com um pensamento pessimista, prejudica, né? E outra coisa, toda a recuperação de qualquer patologia, ela necessita de nós estarmos pensando positivo. Eu vou ficar bom, eu vou sair daqui logo, eu vou ficar bom, isso não é nada. Tipo assim, mesmo que você esteja numa condição bem grave, né? Mas a sua mente, ela fortalece as suas células enfermas. E assim, você consegue se recuperar, porque você quer se recuperar, com otimismo. Então, às vezes, quando a gente tem a possibilidade de conversar com os pacientes lá, né? A gente fala isso, né? Otimiza. Ou fala assim, olha, você está bem, você está ótimo, tem tanta gente. Quando você tiver a oportunidade, dá uma voltinha até o final do corredor para você ver quanta gente pior que você, né? Aí os caras já levantam, sabe? Já fica, né? Às vezes, geralmente, eu já fui em locais que eu conversei com um paciente e no dia seguinte eles iam a óbito, mas a gente já sabia, né? Pela patologia, pelo problema ao qual ele apresentava. Mas sempre levando uma palavra de otimismo, sempre. Eu fui convidado a trabalhar de mordomo. Quem é o mordomo? O mordomo é o terceiro homem do hospital. Primeiro é o provedor, o vice-provedor e o mordomo, né? Então eu era auxiliar de mordomo. Trabalhávamos em 4, né? E uma vez eu fui com dois auxiliares junto conosco, que tinha um problema de uma parturiente, que estava sendo mal atendida, não sei o quê. Sem eu saber de nada, os dois mordomos, Zé Carlos e o Aníbal, estavam junto comigo. Sem eu saber de nada, entramos no quarto. Para você ter uma ideia, o marido estava totalmente revoltado pela qualidade de atendimento que estava acontecendo lá. O marido era a segurança do Santos. Agora tu imagina o tamanho do cara, do Santos Futebol Clube. E ele estava assim, a mãe com o bebê no colo também aborrecida e tal. E aí eu dei um diagnóstico sem saber. Falei, calma, seu problema assim, 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 assim. E logo amanhã você já vai ter, porque isso é normal. E falando que eu não sabia. Aí quando nós saímos, o Aníbal chegou para mim, Toninho, o que tu falou lá para a mulher? Nossa, parecia até que você era um médico conversando com uma paciente. Eu falei, não. Eu falei alguma coisinha para, né, auxiliar, levantar o astral. Mas será que eu falei isso mesmo? Falou. Aí o Zé Carlos falou assim, não, Toninho, tu falou mesmo. E acalmou até o grandão lá, ele falou assim, acalmou até o grandão. Então, veja bem, é como eu falei, quando nós entramos naquela casa dispostos a trabalhar para Jesus, não é para paciente nenhum, não, é para Jesus. É na seara de Jesus, né? Quando Jesus nos utiliza, nossa, a gente é, vamos dizer assim, visualizado pelos espíritos que trabalham lá também e nos utilizam como instrumentos, né? Na realidade, a gente pode estar até aborrecido, pode estar com dor, pode estar com isso, com aquilo, mas naquele momento você é envolvido e eles fazem de você um instrumento. E você acha que o desafio maior para nós é conseguir se manter nesse estado 24 horas, vamos dizer? Porque eu imagino que, pegando o exemplo assim, Chico Xavier, esses grandes espíritos, eles conseguiam manter essa sintonia com o alto, independente do ambiente e constante, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vê, seja alguém que é voluntário ou no hospital ou até na casa espírita, né? Geralmente a gente está em vigilância e a gente abafa, né? Como se fosse um verniz social ali, né? A gente abafa nossos instintos inferiores. Claro. E aí aquele que fala alguma coisa a gente releva porque sabe que está ali dentro e tal.
Agora o desafio seria a gente ser assim também Essa dentro de casa. 24 horas, né? Então, a minha esposa, ela deve estar até vendo. Quando eu saio do hospital, eu saio alegre, feliz de ter trabalhado e tal. E geralmente a gente traz uma ou duas voluntárias para dar carona, né? Aí eu começo com as brincadeiras, falo essas besteiras. Aí a minha esposa, de vez em quando, ela fala até assim: vocês acreditam que esse cara que está falando isso faz palestra em casa espírita? Né? Aí eu dou risada. Por quê? Porque a gente também, né, não é de ferro. Né? Na realidade, nós somos espíritos ainda imperfeitos. A nossa imperfeição é tão grande, mas Deus é tão bom que nos ofereceu a doutrina espírita para entendermos isso e nos aperfeiçoarmos no amor. Perfeito. No amor, entendeu? Por quê? Porque às vezes você sai do ponto, sem dúvida nenhuma, né? Você sai do ponto dentro de casa, no seu lar. Você sai do ponto com os amigos. Você sai do ponto até na casa espírita. Né? Porque às vezes as pessoas... Eu mesmo já saí do ponto na casa espírita. Porque às vezes tem as pessoas que... A minha esposa fala sempre assim: você não pode aparecer muito não, porque senão os caras puxam o teu tapete. E é verdade, sabe? Então, às vezes você faz alguma coisa, ou participa de alguma, ou dá alguma palavra diferente, ou tenta ajudar alguém e tal, e a pessoa vê e fala: opa, esse cara a luz dele não pode ser muito acesa não, vamos apagar um pouquinho, né? Sim, entendeu? E tem isso, né? Então, a gente sai do ponto, sabe? Cuidei do meu pai. Meu pai foi internado, né, com uma hiperplasia prostática, né? A próstata dele fechou tudo, o canal da uretra, ele teve que botar sonda e tal, e teve que internar. E ele pegou uma infecçãozinha e tal, né? Bom, ficamos assim, tipo, quase 50 dias junto com eles internados, né? Mas antes disso, eu cuidava dos dois, né? Apesar de, infelizmente, eu ser até caluniado por esse motivo de cuidar dos dois, né? Pela família. Mas já passou, perdoei e tal, porque esquecer a gente não esquece, né? Porque esse é problema de Alzheimer, né? Uhum. Esquecimento tem que procurar um médico. Mas perdoar, você pode perdoar, tá bom, passou, não vou esquecer, não posso esquecer um negócio dele. E eu cuidava deles, eu não tinha condição financeira de dar uma qualidade de vida excelente. E eles estavam com os móveis já quebrados e tal, sabe? Velhos, televisão velha. E eu fazia... E meu pai ganhava muito pouco, tinha que pagar muitas coisas e tal. E aí um dia eu saí de lá triste para baixo. Falei: meu Deus, caramba, bem que Deus poderia me dar condições de eu poder colocar eles num apartamento melhor, né? Equipar o apartamento e tal, papapá. Aí eu fui andando, porque eles moravam muito próximo a mim. Vamos dizer assim, uns 300, 400 metros, né? Trouxe eles para morar perto para me facilitar também. Aí um dia eu estava saindo lá triste e tal. Esse dia meu pai até quase me agrediu, porque ele de vez em quando tinha umas crises, né? E aí eu fui andando e muito triste. De repente subiu um carro no passeio, com tudo. Eu lembro não era, acho que era Variante. Era um carro da Volkswagen, né? Subiu, uma Paraty, cinza. Subiu com tudo. Aí ela subiu, eu me assustei. Bem na curva assim, em frente ao Guilherme Álvaro, me assustei, né? Aí abriu o vidro, uma senhorinha, pegou como se fosse um pergaminho, falou: isso aqui é para você, meu filho. Pá, deu. Aí quando eu fui agradecer ou alguma coisa, ela fechou o vidro e foi embora. Desceu da calçada e sumiu, né? Aí eu dei 2 passos, falei: que isso? Que será isso, né? Aí, como tem essa muita propaganda de muitas coisas, eu abri. Quando eu abri, eu vi o rosto de Jesus, rapaz. Era o rosto de Jesus. Aí eu olhei para ele assim, né? E aí ele, com aqueles olhos tão suaves, sabe? Ele olhou, ele parecia que ele estava olhando para mim. Aí os espíritos falaram assim no meu ouvido: tu tá reclamando do quê, rapaz? A tua mãe e o teu pai estão passando aquilo que eles precisam passar. E tu também. Levanta essa cabeça, rapaz. Dá continuidade no teu trabalho. Cuida dele, aquela coisa, né? Aí eu passei no R$1,99, comprei um quadro, né? Uma moldura. Aí coloquei assim aquele rosto lindo de Jesus, né? E tá lá na frente a minha escrivaninha, Dr. Bezerra e ele, né? Quando eu saio para qualquer tipo de atividade espírita ou no hospital,
Eu vou lá na frente dos dois e falo, bicho, tô precisando de ajuda e tal, né? E vou lá e falo. Por quê? Porque, sei lá, naquele momento foi intuída a mulher, sei lá e tal. Bom, aí no dia seguinte fui para o hospital. Mas continuei triste. Sabe, aquilo sabe, eu queria, sabe, e as pessoas falando mal, porque eu estava usando mal, isso, aquilo, outro e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço, né? Criticando os seus cuidados? Os meus cuidados, porque eu não estava dando os cuidados necessários. Mas como é que eu ia fazer? Ia sair roubando por aí? Não podia, né? Bom, fui para o hospital. Aí chega no hospital meio entristecido, porque o hospital me levanta de uma forma fantástica. Aí quando eu abri o Evangelho, né? Abri o Evangelho. Olhei, li, aí de repente a voz de novo. Mas ela falou sucintamente: não reclames das farpas da cruz que tu carregas. Mesmo ela te ferindo profundamente, nunca te esqueças que tu ainda estás de pé. Eu falei, pô, que farpa, né? Então, aí você falou em cruz, você lembra logo de Jesus. Né? Falou, caramba, o homem sofreu tanta aquela coisa e eu estou reclamando porque eu não posso dar um apartamento melhorzinho para minha mãe e para meu pai, mas Deus vai me ajudar, eu vou conseguir e tal. Aí fui trabalhar. Daí tanto é que depois eles foram para um apartamento melhor, comprei uma televisão melhor, um armário melhor, sabe? Um sofá melhor, e foi indo. As coisas vão se ajeitando, né? Não, porque a dificuldade é oferecida a nós para que nós possamos dar o testemunho da nossa fé. Porque a gente não acredita, às vezes, que tem espírito ajudando a gente. E às vezes eles estão até carregando a gente no colo. Como aquela, não tem uma mensagem daquela pegadas na areia? Que Jesus está andando, ou melhor, a pessoa que contou estava andando, e com ele haviam 2 pegadas. E tal, e era Jesus. E as 4 pegadas na areia. E de repente, ele contando, isso foi um sonho. As 2 pegadas sumiram, que ele pensou que fosse a de Jesus. E ele falou, poxa, Jesus, na pior hora da minha vida, no pior momento da minha vida, tu me abandonastes. E Jesus falou assim para ele, não, meu filho, aquele momento que tu visualizava essas 2 pegadas, eram as minhas te carregando no colo. Então, a gente, às vezes, os próprios espíritas duvidam da proteção. E sabe quando que eles duvidam? Quando nós estamos para dar o nosso testemunho. Tive uma inflamação bastante razoável na vesícula. E aí eu fui no médico de confiança, Dr. Helder. Falei, Helder, dá para tu me operar e tal? Tô assim. Falou, de jeito que tu é doido que eu vou te operar, rapaz? Do jeito que tu tá? Tu vai pegar uma infecção aí e tu já era, meu. Eu falei, mas eu não aguento mais de dor. Ele falou, não aguenta mais de dor? Então para de comer gordura. A tua vesícula vai começar a melhorar. Foi isso que eu perdi 7 quilos. Olha. Parei de comer. Eu cozinho, né? Então eu fazia arroz, feijão, tudo sem gordura. Frango sem gordura, aquelas coisas, né? Aquela comida. Quando eu ia em festa, eu levava comida que eu fazia para não comer na festa. Eu saía devagar, sabe? Sem ninguém ver, ia no carro, comia, às vezes meu filho, que mora em São Paulo, né? Diadema. Então as meninas, as minhas netas faziam aniversário, a gente ia lá, eu comia de marmitinha, sem gordura. Meu... E precisou operar depois? Operei, tirei a vesícula. Tirei, graças a Deus, nunca mais eu tive nada. Eu entrei numa enfermaria, né? E aí a enfermeira estava fazendo algum pedido, alguma coisa, e tinha uma médica, cirurgiã, neurocirurgiã. Aí ela estava falando, ela estava contando o caso. Ela falou, gente, eu peguei uma acidentada de moto que eu fiquei mais de 8 horas no centro cirúrgico com ela. Eu não estava aguentando mais. Vocês acreditam que a minha mão começou a trabalhar sozinha, do nada? E eu ia certinho, e era uma coisa assim, eu sei que era eu que estava fazendo, mas eu parecia que tinha alguma coisa funcionando com a minha mão. Aí eu olhei para ela, né? Falei, caramba, olha o gancho que ela me deu, né? Aí eu não aguentei, né? Eu falei, doutora, a senhora sabe que vocês médicos, principalmente cirurgiões, vocês têm um amparo espiritual tão grande que vocês às vezes não acreditam, né?
O que será que aconteceu com a senhora? A senhora estava totalmente cansada dessa cirurgia minuciosa, perigosa e tal, e de repente a sua mão começou a ajudar na cirurgia e a paciente ficou bem. Será que não foi um médico em espírito que ajudou a senhora? Ela olhou assim para mim, olha, eu vou pensar nisso, viu? Entendeu? Então... E com certeza acontece, né? Claro, quantas vezes... Tem um amigo meu, lá no hospital, né? Eu não vou nem falar o nome, nem posso falar, lógico, né? Que ele contou para mim, né? Que ele falou para mim assim, Toninho, eu abri o abdômen do rapaz, né? Do cara lá, né? E quando eu olhei a situação dele, né? Não sei se era fígado, se era rim, alguma coisa, eu não sabia o que eu fazia. Eu fiquei assim, eu falei, cara, e agora o que eu faço? Será que eu tô com medo de... Porque diz que tem uma veia, não sei aonde, que se cortar aquela veia é um perigo danado e tal. Eu fiquei com medo, Toninho. Tu acredita que de repente me deu um negócio assim que eu fui cortando. Eu fiz a cirurgia ficou perfeita. Eu falei, meu chapa, as missas que você reza lá, né? Você não vai na missa, você não pede tanto pelos pacientes, que ele contava para mim, né? Que ele pedia para os pacientes, principalmente na missa, né? Para que ele pudesse sempre curar, que não acontecesse óbito com ele, que ele tinha um medo danado e tal. Eu falei, então, tá aí a vontade de Deus operando nas suas mãos, né? Mas tu não acredita em espírito, né, meu? Eu falei para ele, aí ele olhou assim para mim, vamos trabalhar aí, sabe? Aí desvia. Mas... E é aquela coisa, né? Se os médicos soubessem a qualidade da equipe espiritual que opera naquele hospital, meu Deus, viu? É fantástica. De vez em quando eu dou trombada com um médico lá, e às vezes, uma vez eu estava com um amigo andando no corredor, né? Aí a gente fez uma curva assim, numa esquina, e aí parecia que eu ia me dar de encontro com uma pessoa. Eu falei, opa, desculpe. Aí o cara que estava, acho que era o Chico, nem me lembro. Aí ele falou assim, tá pedindo desculpa para quem? Ele falou, pô, tu não viu quase que eu dei uma trombada no cara aqui, meu coitado? Quando eu olhei o cara assim, que cara? Cadê o cara? Ele falou, que cara? Rapaz, tu tá ficando doido? Para de estudar essas coisas, rapaz. Eu falei, tá bom, vamos embora. Então, mas então, e aí nisso você nem fala, né? O que é para não. Tava. De repente é o pensamento mesmo, que tava longe e tal. Porque né? quando você diz que às vezes ouve ali, né? Faz isso e tal. Você chega a ouvir de fato ou já é o pensamento pronto, a intuição? É um pensamento pronto. Eu não ouço voz. Porque acho que se eu ouvir voz... Porque é aquela coisa, eu ainda sou meio assim... medroso com relação à visualização de espíritos e a audição, né? Mas eu já acordei já tive espírito que me acordou, né? Espírito que fala comigo, mas fala mesmo, né? E tal, que nem quando eu estava no hospital me recuperando da crise da apendicite, o espírito se mostrou para mim completamente inteiro, né? Olhou para mim, sorriu. E aí eu questionei, falei, doutor, e para a enfermeira da UTI, falei, cara, e aquele cara que estava aqui assim, é médico? Ele falou, aqui não entra ninguém, a não ser os médicos e enfermeiros, a não ser com as visitas. Aqui não entrou ninguém, não. E eu disse para ele exatamente como o cara estava vestido, entendeu? Então, essa pergunta que você fez, no caso, eu não tenho explicação, sabe? Cada vez mais isso está aumentando em mim. Quem sabe um dia eu possa até ouvir vozes, né? Mas eu ainda tenho muito medo. Não, porque a minha esposa, quando meu sogro morava em Suzano, ela ficava muito final de semana lá, porque eu trabalhava na refinaria, né? E eu dormia na sala, com a porta da sala aberta. Porque eles me perturbavam. Chegava a fazer barba, ele soprava no meu ouvido. Soprava mesmo, sabe aquele... Nossa, e teve um dia que eu saí de roupas, de pijama, correndo pelo corredor da escadaria, porque eu acordei e eu vi um espírito mexendo na minha estante. Entendeu? Mas aí eu fui controlando, agora eu não, sabe, esse medo já... Talvez você mesmo bloqueou, né? Ah, sim. Porque de repente eu poderia até ver, sabe? Mas o espírito, não vamos, porque senão esse cara vai morrer do coração, né? De repente dá umas 5 pneus. A reencarnação é uma demonstração do amor de Deus para nós? Tem uma pergunta aqui no capítulo 4 do Evangelho, vou ler ela.
que é muito interessante e vai responder essa sua pergunta. É a pergunta número 25. Peraí. Ó. É o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A pergunta 25. Ou melhor, o item 25, que é uma questão, né? Deixa eu limpar o olho que está lá. Fica à vontade. O pessoal fala que é ectoplasma, minhas lágrimas. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos respondem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Aí vai seguindo. Qualquer privilégio seria uma preferência ou uma injustiça. O privilégio que eu digo de você reencarnar numa condição tal sem você merecer. E aí, mais cedo, gozam do futuro de seus labores. Os que, ao contrário, esses são aqueles, né, que utilizam a reencarnação para o bem, que diz o seguinte: os que utilizam a reencarnação segundo a resposta para o bem, eles fazem uma promoção espiritual para eles próprios, quer dizer, eles sobem degraus um pouco mais rápido daqueles que ficaram para trás, né? Aquele que pratica o bem, a caridade, o amor. Mas os que, ao contrário, usam o mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E aí ela se torna um castigo. Entendi. Entendeu? Se vamos dizer assim, eu tenho evitado muito de falar de política, né, de política. Procuro nem ver essas coisas, porque aquilo me revolta muito. Mas se faz necessário, tudo. Então aí a gente fala assim, e esses cabras aí que estão fazendo mal, então, como é que eles vão ser, né? Vão acontecer com o processo reencarnatório? Tem uma história do Raul Teixeira. Ele era professor numa universidade no Rio de Janeiro. E ele almoçava todos os dias em um restaurante. E ele gostava muito de ficar sentado eles até reservavam a mesa para ele próximo à janela, para a rua, né? Para ele almoçar e ficar espairecendo. E ele sempre via um senhor moreno, alto, forte, pegando comida no lixo, com a roupa toda esfarrapada e tal. E ele ficava condoído com aquilo, né? Nossa, ele ficava condoído e tal. Mas tudo bem, né? Ele pegava o resto de comida que o restaurante jogava, comia ali mesmo, né? Pegava e ia comendo. Aí, numa das reuniões dele na casa espírita que ele frequentava, a entidade espiritual chegou para ele e falou, que dirigia, falou para ele assim: ô Raul, quanta pena você depositou naquele nosso irmão que fica pegando comida na lata de lixo, né? Ele falou: coitado, eu comendo com tanto asseio, comida bem feitinha e tal, e ele comendo aquelas comidas jogadas fora, né? Quem sabe até suja, contaminada, etc. Ele falou: meu filho, cada um com as suas provas, mas se você lembrar amanhã, dá uma olhadinha na placa do nome daquela rua, a identificação daquela rua. Aí ele passou, o espírito foi embora e tal. Aí no dia seguinte ele lembrou, vamos ver o número da placa. Aí na placa lá estava, rua deputado fulano de tal. Rua deputado fulano de tal. Aí ele olhou, deputado fulano de tal, eu não conheço esses deputados, né? Mas ele lembrou que aquele nome não era estranho, né? Do passado. Aí tudo bem, ele almoçou e tal, e o cara lá, o mendigo lá, comendo a comida. Aí ele voltou para o centro. Aí o irmão chegou no final da tarefa: ô meu filho, você chegou a ler o nome da placa? Ele falou: eu li, o nome de um deputado da antiga, que já desencarnou faz tempo. Meu filho, a atração pelo nome e o doutor ou deputado daquele nosso irmão, era ele que fazia parte daquele nome no passado.
Então, ele era atraído pelo nome da rua, aquilo trazia uma atração, mas ele não sabia que ele foi o deputado, que aquele deputado era um deputado corrupto. Ficou tão corrupto que ele está passando por essa situação. Então, essa é quando nós levamos a encarnação para o lado infeliz. Porque eu tenho certeza absoluta, que nós reencarnamos com um propósito. E os nossos irmãos que estão na direção do nosso Brasil, eles reencarnaram com o propósito de auxiliar no progresso do Brasil, mas encontraram as facilidades. E aí vem as determinadas consequências. E nós somos imediatistas. Nós queremos a vingança para ontem. Mas não é assim que funciona. Às vezes a gente não pede justiça, a gente pede vingança, né? E está no Evangelho isso. Jesus, ele não condena a justiça. Ou melhor, Jesus, ele não impede a justiça, mas ele condena a vingança. Está no Evangelho isso. Eu não lembro o capítulo, mas está no Evangelho. Entendeu? Mas por quê? Porque tem uma passagem aqui que eu vou ler no livro no Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala mais ou menos sobre isso. Né? Ontem eu fiz um comentário sobre isso. Eu não gosto muito porque é meio desagradável, né? Política é desagradável. A gente não deve, vamos dizer assim, incentivar e desincentivar. Não. Nenhum lado, né? Nenhum lado, nenhum outro. A gente não deve, nós como espíritas, né? Como, vamos dizer assim, evangelizadores ou vamos dizer assim, promulgadores da doutrina do Evangelho de Jesus, a gente não deve instigar esse tipo de sentimento. Sim. Por isso que o amor acima de tudo. É a chave de tudo. Então, se nós amarmos, nós vamos entender que esses nossos irmãos são irmãos equivocados. Foi quando Ismael pediu para conversar com Jesus. Por quê? Porque Jesus, vamos dizer assim, colocou Ismael como o gerente do nosso Brasil, né? O responsável, presidente, ou como diz aqui, o Valha, né? Só que chegou uma época, quando o Brasil estava sendo colonizado e tal, está no livro isso, no Brasil, Coração do Mundo. Ismael ficou feliz, porque é uma passagem longa, quem tiver interesse, né, de ler, a passagem de Eliu, que Jesus pediu para que Eliu verificasse um lugar ao qual seria compatível para o plantio do evangelho dele, porque a Palestina estava em guerra e não poderia ser ali, estava destinada ali, mas não poderia porque muita violência. E ele descobriu o Brasil, ou melhor, descobriu verificando, né? Aí chamou, mestre, tem um lugar maravilhoso, quer dar uma olhadinha? Jesus veio aqui olhar e tal, falou, é aqui mesmo que nós vamos implantar a árvore do evangelho. Está aqui no livro, né? Eliu. Aí, no caso, Jesus chamou o Ismael e falou, você vai ser o responsável pelo Brasil. Você se vira, bicho. E o Ismael falou, tá bom, pô, ficou feliz, né? Recebeu de Jesus ainda. Aí chegou uma hora que ele não aguentou mais, falou, nossa, o negócio está... Começaram a fazer as falcatruas matando indígena, fazendo diabo a quatro com o pessoal, né? Os negros. Ficou o que fizeram com os negros vindo da África. Aí ele foi a Jesus, falou, Jesus, aí não aguentou falar, começou a chorar. Chorava de soluçar, está no livro isso. Aí falou, Jesus, eles estão matando os nossos irmãos africanos que vêm aqui colaborar para o plantio da cana-de-açúcar, para poder ajudar os fazendeiros no café e etc. E os caras estão matando eles, estão comendo restos e tal. Isso eu não aguento, Jesus. Isso não é falta de caridade e tal. Aí Jesus abraçou o Ismael no peito dele, eu vejo até a cena, e falou assim, veja bem, Ismael, acerena o teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina,
onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Então, o que Jesus quis dizer a Ismael? Calma, eles vão pagar o que eles estão fazendo. Eles vão voltar escravos. Eles vão apanhar no tronco para que eles possam entender o mal que ele fez em encarnações passadas. E assim vai até chegar até nós aqui. Entendeu? E quando você fala que a gente é imediatista, porque estamos ainda em processo, né? É lógico. Nós ainda estamos no início da jornada, né? Nós fizemos parte de todas as falcatruas que aconteceram no século XVII, XVIII. Nós às vezes, vamos dizer assim, utilizamos do mal, né, das falcatruas, da falta de honestidade, às vezes, passando as pessoas para trás, e agora a gente está respondendo que eles estão nos passando para trás. E assim vai. O Chico falava assim, ontem você só batia, hoje você está apanhando. A minha vida toda eu me dediquei ao outro, me dediquei ao bem e tal. Agora eu vou mudar, eu vou pensar mais em mim, vou fazer as coisas mais por mim, vou ser feliz, eu penso nos outros, vou pensar mais em mim. Isso daí, essa fala, essa postura, é um amor próprio ou é um egoísmo? Como a gente saber separar um pouco essa questão? É ignorância de não saber verdadeiramente o que é o sentimento puro e desinteressado do amor. Só isso. Vou contar um caso. Eu trabalhei na Santa Casa como mecânico. Mecânico não, eu fui convidado a coordenar a mecânica da Santa Casa, a parte que se trabalha com mecânica lá, né? Porque um dos diretores, ele me conheceu quando eu trabalhava na refinaria, e quando eu trabalhava na refinaria, no final da minha jornada lá, a Santa Casa pediu, né, graciosamente para a direção da refinaria se pudesse reformar algumas alas. E me chamaram para tocar essas reformas. Tocar, que eu digo, coordenar, auxiliar. Exatamente. Tocar é o nosso utilizar, a gente utilizava no meio da molecada lá. E aí eu conheci o diretor, né? E algumas pessoas de dentro da Santa Casa. Eles almoçavam com a gente, conversavam, né? E como eu via que aquilo era um trabalho de caridade, apesar de ser Petrobras, etc., mas era de uma doação. E aí me deram essa incumbência. E nós reformamos o primeiro D, que era a pediatria toda. Já levamos as camas, berço, tudo para lá, a gente jateava, pintava, reformamos tudo. Ficou muito bonito, né? Mas só que já tinha a idade de entrada na minha aposentadoria. Aí eu falei pro diretor, fulano, olha, aproveita tudo que tu tem que fazer lá e me traz rápido que eu estou saindo. Já pedi aposentadoria, ela está explodindo por aí, né? Porque a refinaria deu um incentivo para quem pudesse para aposentar o pessoal, né? Pode enxugar um pouco o quadro. Falei, aproveita que... Ele falou, pô, tu tá aposentando, Tony? Eu falei, tô. Então tu vai trabalhar comigo na Santa Casa. Eu doido para aposentar, para ficar numa boa. Né? Eu falei, tá bom, mas traz as coisas para cá para a gente aproveitar. Aí fui e tal, aposentei. Fiz tudo que tinha que fazer. Aí eu aposentei, eu tive esse problema que eu contei, da operação, né? E botei na minha cabeça de quando eu saísse, eu ia ser voluntário de algum hospital. Na casa de saúde onde eu operei não podia, fui para Santa Casa. Aí entrei lá, dona Janete, né? Aí entrei. De repente, quando eu estava lá no meio de uns 15 dias, encontrei com o diretor que me pediu para mim trabalhar, né? Ele falou, Tony, ele falava palavrão pra caramba, né? Mas, Tony, o que tu tá fazendo aqui? Aí começou a soltar os palavrões. Eu não falei para tu me procurar, que eu queria que tu tomasse conta da mecânica, que a mecânica... Eu falei, não, mas eu preferi ser voluntário. Eu falei, não, vem cá. Ele me puxou pelo braço, foi na associação. A dona Janete era a presidente. Dona Janete, eu estou precisando desse cara aqui lá. Aí falou, pela vontade dele, eu não posso mandar nele, né? Aí ela falou, mas para que é? Não, é que é para melhorar a mecânica, para ajudar a melhorar. Ela falou assim, se ele quiser ir, tudo bem. Aí eu falei, vamos lá ver a mecânica. Aí vi, nossa, estava de perna pro ar, né? Eu falei, não, tá, eu vou aceitar. Aí o salário era pequenininho, né? Aí eu fui, aceitei. Aí comecei a trabalhar. Aí a gente ia almoçar, voltava. E nesse interim de almoçar e voltar, isso eu já tinha algum tempinho. Eu via um senhor pedreiro
chamado Antônio também, né? Simples, muito simples. Daqui da Praia Grande ele. E ele todo dia, quando voltava do almoço, a gente voltava junto, né? Aquela equipe toda. Ele catava latinha nos lixos da lanchonete, nos latões de lixo. Pegava. Eu olhava aquilo, eu falei, caramba, coitado, né? Apesar que o salário era um pouco pequeno e tal. Falei, mas ele deve estar passando por necessidade, né? Aí eu fiquei conduído, né? Mas fiquei curioso, né? Falei, pô. Aí eu catava latinha, passava, ele estava catando, aí eu chamei o Zé lá, que era pedreiro junto comigo, e falei, Zé, seu Antônio pega a latinha direto, tal, na coisa. Ele está passando por alguma dificuldade que a gente possa ajudar, né? Ele falou, não, seu Antônio, ele me chamava de seu Antônio. Não, seu Antônio. Não, ele está passando dificuldade não, rapaz. Aí quando ele falou, não está passando dificuldade não, eu lembrei daquela história do Chico, daquela senhora que ia para a fila, pegar o dinheirinho, o pão e a banana e tal, mas que a outra senhora falou para o Chico assim, oh, Chico, essa mulher tá na fila pegando as coisas, mas ela não precisa, ela tem casa alugada e tudo. Aí o Chico falou assim, não, minha filha, fica tranquila, ela está se preparando para a próxima encarnação, né? Aí aquilo me veio na cabeça. Eu falei, será? Né? Aí eu falei, mas por que ele pega a latinha então? Não, você sabe que ele pega a latinha, todo final do mês, todas as latinhas que ele pegou, ele vai, vende e guarda o dinheiro. Durante 12 meses ele guarda todo o dinheiro aqui. E no mês do Natal, em dezembro, ele passa uma lista na Santa Casa para todo mundo assinar. Né? E tal. Sabe para quê? Ele compra cestas básicas para as pessoas carentes da comunidade da igreja dele. Ele era católico, é católico, né? Eu falei, nossa, olha o meu julgamento. Já pensei que o cara estava passando necessidade, estava faltando dinheiro e tal, e o cara fazendo a caridade. Eu falei, que bonito. Nossa, pensei, né? Caramba, um senhor humilde, a humildade em pessoa, né? Eu sorri, sempre sorrindo, brincando, e o cara faz um trabalho dele. Aí eu fui falar com ele, não aguentei, né? Eu falei, pô. Falei, seu Antônio, eu soube que o senhor pega as latinhas aí para poder auxiliar. É, meu filho, tem muita gente precisando. Lá na Praia Grande, do lado de lá da pista, né? Acho que é esse lado de cá, né? Não sei como é que funciona. Sim. Tem a nossa igreja, né? A nossa comunidade lá, e eles ajudam as famílias carentes. E eu faço esse trabalho. Aí eu falei, caramba, que trabalho, né? Posso ajudar o senhor? Falei, meu filho, pode. Eu posso colaborar com o senhor, né? Porque ele passava ali, eu quero colaborar com a lista, mas eu quero também auxiliar o senhor a montar as cestas e entregar. O senhor deixa? Pô, vai ser um prazer, que nós estamos precisando de carro mesmo para poder, porque era muita coisa. Aí chegou o dia de eu ir. Assinei a lista dele, dei um dinheiro razoável e tal. Aí fui lá. Rapaz, a casa dele é uma casa muito grande, feita por ele mesmo, que era pedreiro. Ele com 3 dormitórios. 2 dos 3 dormitórios era só mantimento. De primeira necessidade, macarrão, arroz, feijão, açúcar e tal, né? E estava assim, as cestinhas já prontas, acho que eram 2 ou 3 filhas dele já montando as cestas, a esposa também, a família unida. E aí eu também, mão na massa, né? Como é que faz? Tá, eu fui fazendo. Aí fomos entregar as cestas, rapaz do céu. Que coisa linda, né? Cada casa que ele chegava, casas que eu digo, porque era telhado e parede, mas era um cômodo. Aquelas casas assim, que não tinham o mínimo de higiene possível. O fogão com as panelas com a comida em cima, sabe? Que não tinha geladeira e tal. Aí vinha aquelas senhoras, mães, até moças novas, com 3 filhos, um no colo, chegava a chorar abraçando ele, e ele também abraçando ela, e chorava. Tenha fé em Deus, minha filha, que tudo vai passar e tal. E eu olhando aquilo, nossa, eu falei, me senti, assim, uma pessoa infinitamente inferior a ele, né? Falei, seu Antônio, quem diria, né? Católico, né? Não era espírita, e promulgando para as pessoas carentes, naquela situação toda difícil, uma lamaceira, porque tinha chovido e estava garoando. Sujei meu pé todo, meu calço, mas fiquei feliz, rapaz, de ver meu pé sujo, porque aquele trabalho que ele fez, né? Então, às vezes, a prática da caridade,
a gente não percebe, como a pergunta que você fez, Sim. né? Que é de deixar de fazer, porque os caras, ele não queria nem saber se a mulher ia vender a cesta, ele dava, ele doava. E depois, no meu prédio, meu apartamento é de frente, né? Prédio de 3 andares, às vezes eu fico na janela, que eu gosto de ver o canal, e tem peixes, né, no canal, eu gosto de ver os peixes, as garças pegando os peixes, eu fico lá olhando, isso me faz parecer. E tem a faxineira do prédio do lado, que também cata lixo, e vai pegar as coisas assim. Aí eu lembrei do seu Antônio. Aí eu falei para ela assim, a senhora pega latinha? Ela falou, meu filho, eu pego. Eu posso juntar a latinha para a senhora? Porque eu gosto de tomar uma cervejinha de lata, né? Não muito, mas eu tomo. Água refrigerante, meu sogro, minha sogra também. Então, eu posso pegar e dar para a senhora todo... Quanto que a senhora leva? O que a senhora faz com a senhora? Quanto a senhora leva? Aí ela falou, meu filho, eu ajudo uns irmãos da minha igreja, porque eu levo para eles, né, as latinhas, essas garrafas PET. Você não vê um caminhão passar aqui, às vezes pegando, e vejo, né, sempre. Então é da minha igreja. Sabe de onde? Igreja Universal do Reino de Deus, que a maioria critica. Sabe? E ela, uma pessoa tão simples, mas tão simples, os dedos da mão dela é tudo torto, de tanto trabalhar. Mas sempre sorrindo. E talvez esse, até o caso do seu Antônio, né? Não liga pro julgamento, né? Porque às vezes as pessoas olham, acham que é para ele, alguma condição, mas o pagamento é aquele carinho, né? Que ele recebe no momento da entrega, daquelas pessoas necessitadas, né? Inclusive, depois eu fiz um comentário até engraçado, né? Eu falei assim, o pessoal sabia que eu era espírita, eu falei, quando eu desencarnar, se o seu Antônio for o primeiro, porque ele é muito mais velho do que eu, né? Ele já aposentou faz tempo. Se ele desencarnar, Deus permita que eu ouça uma voz lá no fundo, ô Toninho, vem aqui, para me dar a mão. Mas vai haver um abismo tão grande entre eu e ele, que esse abismo não vai permitir isso. Porque eu teria coragem de pegar latinha para poder comprar cesta básica para os outros? Eu perguntando para mim, Sim. Não teria. Mas eu guardo as latinhas para a dona Maria do meu lado lá, entendeu? Eu tenho sempre, no meu carro do lado esquerdo, as notas de R$2, a minha esposa até já sabe. A gente guarda, eu coloco ali. Quando esse pessoal vai vender balinha, eu dou, a balinha é R$2, né? Eu dou 4, às vezes quando tem família assim, eu dou 6, né? Para ajudar. Eu sempre faço isso. Mas uma vez eu me ferrei. Que eu cheguei, o rapaz estava vendendo paçoquinha. Ele vendendo paçoquinha e tal. Aí eu já fui logo no lugar onde eu deixo os R$2. Eu falei, eu não quero paçoquinha, mas eu quero te ajudar. Aí o cara falou assim, eu não estou pedindo esmola não, rapaz. Estou vendendo, estou trabalhando. Eu falei, então você me desculpe. Aí peguei, dei o dinheiro para ele, peguei o coisa. As duas paçocas, né? Quer dizer, a gente procurando fazer o bem, mas naquele momento o cara se sentiu humilhado. Porque Sim. eu estava dando esmola. Ele falou, eu não quero esmola não. Até que o cara não estava mal vestido, entendeu? Mas você falou algo interessante que você vê, né? Você citou um espírita, né? Os espíritas, né? O rapaz lá fazendo bem católico, a outra irmã protestante, né? Evangélica protestante. E o que ligam essas atitudes deles é o amor, né? Só. E Jesus, quando esteve com a gente, não criou nenhuma religião. Não, ele só falava no amor. Nós estávamos no segundo G e entrou um senhor, né, com câncer acho que era de pulmão ou de estômago, assim. Mas estava bem acentuado, né, bem adiantado o processo dele. Aí eu estava empurrando a maca dele, que ele vinha, antigamente a gente podia empurrar a maca, né? Hoje a gente não pode mais. Aí levamos ele, colocamos ele na cama, muito devagarinho, o cara estava muito debilitado e tal, e ele trouxe um rádio. Esse rádio, você sabe, bem antigo, né? Que faz até barulho para trocar de estação. Ele trouxe o rádio, colocou no criado mudozinho lá, aquela mala parece de papelão quadrada, sabe aquelas malonas nortista, aí colocou a mala do lado lá com as coisinhas dele e tal, não tinha ninguém com ele.
Aí eu fiquei ajeitando ele e tal, né, na cama, travesseiro, ver se ele precisava de alguma coisa e tal. Aí ele falou, conversamos alguma coisa assim, ele falou, meu filho, com fé em Deus, eu vou sair daqui andando. Eu falei, Deus permita isso, né? E fui embora. Aí passou, foi indo, acompanhei. Eu trabalhava muito no 2G, né? Porque era SUS, e a gente trabalha mais no SUS, né? Foi indo, foi indo. Aí um belo dia, depois de um mês e pouco, eu estava na enfermaria, né, no posto de enfermagem, pegando alguma coisa lá. Aí o seu fulano lá, andando, segurando aquela mala e o radinho debaixo do braço. Eu falei, ué, já vai embora? Ele falou, não falei para você que Deus ia permitir que eu saísse daqui andando? Eu estou saindo. Aí eu até brinquei com ele, você não quer tomar mais um copo, não? Como que ele tivesse uma festa. Fala, toma mais um copo. Ele falou, não, já tomei o necessário, eu vou embora para minha casa. Eu não sei se ele ficou curado, mas que ele saiu andando e bem saiu. Poder da palavra, poder, né? Da fé. Da fé. Da fé, né? E no item 21, né, no Código Penal da Vida Futura, diz o seguinte, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, na realidade, ninguém transfere dor e sofrimento para ninguém. Eu contei um caso da outra vez que eu vim aqui, de um amigo nosso, não vou contar novamente, que é um amigo muito íntimo do Chico, nosso aqui de Santos lá, né, que é a Praia Grande. E teve uma época que o Chico estava, nos anos 80 e poucos, o Chico estava muito ruim, né, da angina, do coração e tal. E os espíritas, correu no meio espírita que o Chico estava próximo ao desencarne. Então já viu, né? Aquela correria e tal. Aí esse nosso amigo convidou outro amigo também que era íntimo do Chico, né? Íntimo não, mas frequentavam muito a casa dele. Ah, vamos visitar o Chico, porque o Chico está indo embora, né? Vamos, né? Tal. Olha o pensamento. Aí foram. Chegou lá em Uberaba e tal. Foram na casa do Chico. Aí o Chico estava deitado no quartinho dele, naquela cama, né? Aquela cama estrondorosa, né? Esplêndida, como essas cashbox aí da vida, né? Caminha de colchão de palha e tal. E tá lá o Chico, aquela touquinha dele, ele contando, um amigo nosso. E aí os amigos rodeando ele, né? Sentados, rodeados e conversando com o Chico, e, né? Fazendo vibração e tal. E ele sentou-se assim longe, um pouco longe. E aí ficou com a pena do Chico, coitado, né? Aí começou a pedir, oh meu Deus, passa essa enfermidade desse nosso irmão para mim, porque eu já estou velho. Eu sou uma pessoa ínfima perante a ele. E ele é uma criatura que, nossa, ele faz muita caridade, a vida dele é caridade, acalenta os corações das mães que perderam filhos. E assim, aí começou a pedir, passa essa enfermidade para ele, e falando com firmeza, né? Aí daqui a pouco, rapaz, ele começou a se sentir mal, dor no peito, o braço começou a formigar, começou a suar frio, ficou pálido e tal. Aí começou a passar mal, e ele falou, vou desmaiar, não é possível, vou cair aqui e tal. Aí pensou, doutor Bezerra, me ajude. Aí começou, doutor Bezerra, me ajude, doutor Bezerra e tal, né? Aí foi indo, foi passando, amenizou, aí tranquilizou. Aí quando ele estava totalmente bom, assim, né? Recuperado, o Chico da cama dele falou, fulano, hoje, essa dor que você sentiu e toda essa condição, né, do braço e etc., é isso que eu estava sentindo, mas a medicação já está me controlando e tal. Só que tem um detalhe, essa dor é minha, eu preciso passar por ela. Ô Chico, ela não é sua, ninguém, nem Deus, pode tirar a dor de quem quer que seja, nem Deus. Por quê? Porque a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Entendeu? Então, é uma condição assim,
No hospital a gente vê muito disso, né? Aqueles pais desesperados, né? Filhos desesperados com os pais. Nossa, a gente vê cada uma lá que a gente fica condoído, né? O coração da gente, porque na realidade a gente está na sintonia, né? Daquela fraternidade, de poder querer ajudar cada vez mais. Tem dia que eu saio de lá, num bagaço danado, de que eles também, vamos dizer assim, eles utilizam as nossas energias, que são poucas, mas tem alguma coisinha de boa, né? Para poder modificar em medicação, né? E talvez você, sem esse conhecimento espírita da reencarnação, para ter uns bons olhos até na dor física, material ali, talvez você não teria um equilíbrio para continuar com otimismo, com confiança em Deus, né? Porque eu imagino, você vê um caso ali de alguém que está se dedicando, fazendo bem, e a pessoa desencarna ou piora o corpo físico. Aí, se apegando ao Evangelho segundo o Espiritismo, vendo essa parte que você diz, né? Da dor, que Deus envia dor aos seus eleitos, que enquanto está sofrendo a carne, a matéria, está purificando o espírito com vistas à eternidade. Se não tiver essa visão da eternidade, da vida futura, a gente vê Deus como alguém injusto, né? Nós conhecemos, quando nós conhecemos Deus, ouvimos falar em Deus, nessa nossa encarnação atual, nós conhecemos, foi-nos falado sobre ele como um senhor barbudo, de barba branca, cabelo branco, sentado num trono com um cajado na mão, nos aguardando para nos punir, de uma forma ou de outra. O Deus que nós conhecemos é um Deus punitivo, um Deus que vai nos agredir até às vezes. Vingativo às vezes. Exatamente. Aquilo que foi. Olha, cuidado que Deus castiga, hein? Cuidado que Deus castiga. Então, isso a gente ouviu muitas vezes e continua ouvindo. Mas Deus não castiga. Tanto é que Ele é tão bom que Ele nos oferece um corpo para a gente continuar a nos castigar. Nós nos castigamos com a permissão dEle, porque Ele sabe que o que nós estamos passando vamos dizer, de dependência, né? De dor e sofrimento, é pela nossa necessidade. Existem 4 tipos de qualificações espirituais: espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros e espíritos angélicos. No qual qualificado nós somos? Veja, imperfeitos, bons, puros e angelicais. Angélicos. Estamos no início dessa escala, né? Então, somos a imperfeição em pessoa. Tanto a gente pode perceber, lógico, pelas nossas imperfeições. Quer saber quem tu foi no passado? Vê os sentimentos que tu traz essa encarnação. Aquilo que tu está lutando para se desfazer, mas tu traz. Nossas tendências, né? Tendências inferiores. Se a gente não combater isso, eu particularmente tenho bastante. Mas eu estou lutando contra elas. Por quê? Porque às vezes a tendência ela é tão arraigada a nós, ela é tão presa a nós, que nós não conseguimos nos desvencilhar dela. Mas tem uma facilidade, nos dão a facilidade para que nós possamos nos livrar pelo trabalho na caridade. Porque quando você está trabalhando com amor, né, beneficiando alguém, ajudando alguém, em qualquer atividade, você se esquece daquela vontade que você tinha, ou de beber, de se alcoolizar, ou de agredir, ou disso ou daquilo outro. Porque você está num caminho do bem. Perfeito, e a gente vê isso agora, vai vir o carnaval, né? Aquela questão que você estava falando do amor próprio, do egoísmo, que é uma questão de conhecimento, né? É ignorância, porque a gente vê às vezes a pessoa assim, vou participar do carnaval, vou pular o carnaval, porque a gente tem que aproveitar a vida. Quer dizer, aproveitar a vida com uma visão imediatista, como você bem colocou, seria se jogar aos excessos, extravagâncias tudo que nos toca, né? O sexo sem amor, a droga e todas essas coisas. Quanto uma visão que nós vamos reencarnar, teremos outras existências, que Deus é justo, cada um será dado conforme a sua obra, nós estamos plantando.
Aí alguém fala assim, então, essa encarnação, vamos aproveitar a vida. Aí é aquilo, então eu vou me inscrever num voluntariado, eu vou ser voluntário ali, eu vou me perdoar mais, né? Porque o perdão é uma forma de amor, né? É lógico. O perdão é somente amor, né? Se você perdoar, é que nem eu sempre falo, esquecer a gente não esquece. Porque aí é um problema... Da memória. De memória. Vai procurar um médico, né? Um neurologista. Mas perdoar, você perdoa. Sabe? Você não esquece o mal que fizeram para você. Mas você pode trabalhar em conjunto. Você pode, né? Pelo seu exemplo, para aquela pessoa falar, pô, meu, caramba, eu fiz isso para esse cara, mas estou tão arrependido. Pronto. Entendeu? Você não esquece o que aquela pessoa fez. Entendeu? Mas você perdoa e dá a condição de ela estar contigo para que vocês juntos possam andar no mesmo caminho. Que nós espíritas sofremos tantos preconceitos perante a sociedade. Acho que está bem menor, né, do que já foi, né? Mas ainda há preconceito. Na realidade, não seria um preconceito, né? Porque o preconceito é uma pré-conceituação, né? E a maioria, eu tenho amigos evangélicos, amigos católicos, né? Que chegam a mim e ficam conversando como nós estamos agora, um tempão. Mas, Toninho, por que acontece isso? Tem um médico que é amigo nosso, muito amigo, querido, muito querido, né? E eu levo meu sogro nele. Meu sogro fica, rapaz, possesso quando eu levo ele lá, né? Por quê? Porque quando eu vou com ele, com meu sogro, eu levo meu sogro para tudo quanto é canto, né? E aí eu falo, ele começa a fazer perguntas. Ele é católico, de ir à igreja, rezar e sabe, fazer terço, pedir e tal, né? É médico ele, né? Cirurgião. Aí ele chega e começa a perguntar para mim, Toninho, me explica um negócio. Mas como é que acontece isso? Como é que acontece aquilo? Eu falo até de cirurgias que ele tinha dificuldade e foi, vamos dizer assim, contemplado com a alegria da cura, etc. Né? Ele fala, será que eles mexem com a minha mão também? Eu falei, não é com a tua mão, eles mexem com a tua cabeça. Eles ficam, vai, pega assim, vai ali, vai aqui e tal. Entendeu? Então, meu... Sabe, é a questão de nós espíritas não somos, não temos os outros não têm um preconceito conosco, né? Eles têm, acho que é inveja, eles têm inveja, porque eles sabem da nossa, vamos dizer assim, da nossa confiança, né? Da nossa confiança que nós temos na espiritualidade. Sim. E essa confiança demonstrada a eles com progresso. Sabe? Com contemplação, com vitórias. Entendeu? Porque, na realidade, o espírita consciente, né? Ele esparge alegria, ele esparge fé, né? Fraternidade. O espírita consciente da responsabilidade dele. Porque nós espíritas temos uma grande responsabilidade, que é a divulgação do evangelho, mas... vamos dizer, acreditando a esse evangelho da imortalidade da alma. E através da exemplificação, né? Exatamente, porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Né? Excelente. Às vezes, como é que pode um cara desse aqui? Vai. Eu fiz dia 23 de janeiro, eu fiz 70 anos. Agora, dia 23 de janeiro. E tem um amigo meu que chegou para mim e falou assim, nós nos encontramos numa reunião há pouco tempo, ele falou assim para mim, quem diz que esse cara tem 70 anos, né? Quem diz que esse cara tem 70? Eu pareço que eu tenho 70 mesmo, né? Mas ele falou, quem diz que esse cara jovial, sempre para frente, sempre tem uma palavrinha para ajudar a gente. Pronto, tá aí a resposta, né? Porque se você começar a ser pessimista, você vai morrer rapidinho. Agora, se você for otimista, né? Na sua qualificação religiosa, meu Deus... Perfeito. Tinha um senhor, né, isso aconteceu numa reunião de desobsessão. E esse espírito se comunicou por meu intermédio. Vê só, eu só pegava aqueles cabos de foguete mesmo. E aí o espírito chegou todo esbaforido, né, apavorado, assim, sabe, com medo, aquela coisa, né. Aí o menino que estava conversando, né, começou, calma, meu irmão, calma, fique calmo que você está em casa, você está entre amigos, entre irmãos.
Fique tranquilo, nós estamos aqui para te ajudar. Ele fala, eu estou precisando de ajuda mesmo, estou precisando de ajuda. Por quê? Eu vou contar a minha história, né? Com brevidade, mas eu vou contar. Eu trabalhei 50, eu sou casado eu fui casado 50 anos. A minha esposa tinha um ciúme doentio por mim. Chegava em casa, era difícil o dia que ela não cheirava a minha roupa, não via meus bolsos e tal, assim, assado. Eu trabalhei numa empresa, trabalhei 35 anos e aposentei. E os meus amigos falaram que iam me dar uma festinha no bar na esquina da minha casa, porque eles conheciam a minha esposa e sabiam que ela não ia permitir em outro lugar. Tudo bem, fomos para o bar. E foi uma festa, cerveja, mas não deu muito tempo, a minha esposa foi para a porta do bar lá e ficou me olhando o relógio, e os meus amigos, sabendo da qualidade dela, de deficiência, né, pelo ciúme, falaram, tua mulher está ali, é melhor tu ir, para evitar de confusão no teu lar e tal, assim, assado, tudo bem. Eu vou embora mesmo, porque eu sei como é que ela é, o cara era, sabe, tranquilo. Aí foi embora, ele na frente e a mulher atrás, sabe, aqueles bate calcanhar, né. Aí chegou em casa, ele sentou no sofá da sala, começou a tirar a bota. Ele contando isso pro esclarecedor. Ele começou a tirar a bota e tal. Aí tirou a bota, tirou a meia. Quando ele tirou a última meia do outro pé, ele caiu de frente. Teve um infarto fulminante. Caiu de frente, ele contando. Eu caí, só que eu estava em pé, eu vi meu corpo caindo. E eu não caí, não. Aí ele falou assim, graças a Deus eu morri. O Espírito falando. Graças a Deus eu morri, como que ele, vou me livrar dessa praga, né, e tal. Ele falou, calma, meu irmão, mas o esclarecedor, ele estava quase dando risada já, né, porque a gente tem mediunidade consciente. E, não, meu irmão, é que ela te ama muito, isso é o amor, meu irmão. Não é isso. Mas não é isso que eu queria falar, não. Ela começou a gritar, chamou as filhas, acode, que teu pai está tendo um troço, chama a ambulância, mas eu já estava sentado no hospital, vendo meu corpo ali, no meu sofá, vendo o corpo ali no chão, ela debruçada, desesperada, e as filhas também. Chegou a ambulância, o médico constatou o óbito. Aí foi aquela choradeira. Mas eu não vim aqui para contar essa história, não. Eu vim aqui para pedir uma ajuda de vocês. Aí o nosso irmão falou assim, mas que tipo de ajuda você precisa? Ela me chama todas as noites. Ela não me dá sossego nem aqui desse lado. Ela sabe que eu morri, mas fica com saudade e tal. E agora ela está querendo se suicidar para encontrar comigo. Eu queria pedir, pelo amor de Deus, para vocês, ir lá e não deixar ela fazer essa coisa de suicídio. Porque ela vai vir aqui e vai continuar me perturbando com esse ciúme. Aí o nosso irmão, já com a voz até embargada do sorriso, né, falou, não, meu irmão, calma. Se ela fizer essa loucura, ela não vai encontrar com você. Ela vai para outro lugar e tal, assim. Aí começou a explicar, para você ver. Então, na realidade, esse sentimento que essa nossa irmã está tendo, né? Se vai encontrar com ele, se vai... Esse amor que ela tem não é um amor obsessivo. É um amor verdadeiro. Saudade, né? É da saudade que causa isso. E com certeza, 19 anos, o espírito já está esclarecido. Se foi, inclusive, uma pessoa boa, de boa vida, ele já está esclarecido. E quem sabe até ela tenha sonhado com ele, ele esteja até às vezes do lado dela, na tristeza, quando ela pensa nele, passando a mão, osculando a face dela. Entendeu? Essa é a vida espiritual. E o melhor, né? Aproveitar os anos que nós temos encarnado, fazendo analogia com o festim de núpcias ali, né? Da roupa, para que ela possa chegar com uma boa vestimenta espiritual para um encontro, né? Exatamente. Porque ele deve ter progredido no plano espiritual e que nós progridamos enquanto encarnado para ter um bom encontro, né, Toninho? Esse progresso no plano espiritual, ele é um pouco diferente do que o nosso progresso material. É um progresso espiritual, né? Aquela sensação de conhecimento, de saber quem foi, de procurar trabalhar para poder amenizar e retornar o mais rápido possível. Mas com certeza ela vai encontrar ele, sim. Perfeito, muito, muito bem explicado, e essa história foi bem interessante, hein? Tem uma amiga que toda vez que ela toma o passe, ela sai passando mal, como se ela fosse incorporar. Como proceder ou como agir nesse momento? Isso é cabeça. Isso porque ela, às vezes, ou melhor, ela entra na sala de passe
no local onde vai aplicar o passe, pensando nisso. Ela bloqueia a mente dela, e as entidades espirituais, elas se aproveitam. Mas ninguém sai de um hospital com alta ou com um tratamento passando mal. Ninguém. E a sala de passe é um hospital para tratamento. Então isso é da cabeça da criatura. Se ela está com o processo mediúnico aflorado, ela tem que procurar tratamento, esclarecimento, se tratar e trabalhar. Mas primeiramente, não entrar numa casa para trabalhar com a mediunidade, mas o trabalho na caridade. Porque o fortalecimento da mediunidade se dá com o trabalho na caridade. Se você cada vez mais aplicar a caridade com amor, a sua mediunidade, ela vai se expandir, vai aumentar. E aí você pode até curar as pessoas por intermédio dela. Não você curar, as entidades espirituais por seu intermédio possam curar. Perfeito. Entendeu? E eu acrescentaria aí nessa sugestão, se me permite, a leitura do Livro dos Médiuns, né? Porque o conhecimento para entender o que se passa, como agir, também vai conhecer, também auxilia, né? Ah, sim. Tem no Livro dos Médiuns tem muito esclarecimento. Mas o Dr. Odilon Fernandes, os livros do Dr. Odilon Fernandes também, sobre esse tema, ele explica também muito bem. Perfeito. O Dr. Odilon Fernandes, ele explica muito bem sobre mediunidade, sobre processo obsessivo, etc.